O livro pentecostal da Gema, de Alfred Félix. Capítulo 1. A experiência que mudou minha perspectiva pentecostal. A experiência narrada neste capítulo revela um momento de profunda transformação e descoberta, que mudou radicalmente minha perspectiva pentecostal. Originário de um contexto pentecostal vibrante, em Angola, eu me vi confrontado com uma nova dimensão da fé, durante uma vigília em Londres, liderada por um jovem pastor de Gana. O encontro com Michael Nyamiti desencadeou uma jornada, que me levou à capital do Gana, Accra, onde testemunhei a intensidade da vida espiritual dos crentes locais. A experiência de oração em línguas, com os jovens da igreja ganense, deixou-me perplexo, e ao mesmo tempo, desafiou minha compreensão prévia do pentecostalismo. O período de 22 dias, dedicados à oração contínua, moldou minha visão da fé, levando-me a reconhecer a necessidade de uma vida cristã mais prática, e menos teórica do pentecostalismo. Essa jornada de descoberta não apenas abalou minhas convicções, mas também me introduziu numa dimensão sobrenatural da fé, na qual os milagres se tornaram possíveis. O início. A vigília em Londres. No inverno de 2008, eu estava em Londres, Inglaterra, participando de um treinamento prático pastoral, na Glory House International, igreja do meu amigo, o Dr. Albert Odulelé. Em uma daquelas noites gélidas londrinas, estávamos preparados para uma vigília. A igreja estava lotada. Quando o homem de Deus subiu ao púlpito, pensei que seria mais uma típica vigília pentecostal. Orações fervorosas, louvores envolventes, e uma pregação eletrizante. Mas eu estava prestes a ser surpreendido. Michael Nyamiti, o jovem profeta de Gana, tomou o púlpito e entregou uma mensagem esplêndida e concisa. Ao terminar, ele conduziu a igreja em uma adoração serena, enquanto liberava profecias e palavras de conhecimento para diversas pessoas. Sua precisão era impressionante, revelando nomes, endereços e números de telefone. Até aquele momento, nunca tinha visto algo assim. Fiquei ali, boquiaberto, observando tudo com grande admiração. Sou de origem pentecostal, cresci em uma igreja impactante na periferia de Luanda, capital de Angola. Meu pastor, o reverendo Joaquim Manuel, conhecido como Pai Abraão, é um veterano pregador e pioneiro das Assembleias de Deus de Angola. Ele é conhecido por sua profunda comunhão com Deus, e por seus longos períodos de jejum e oração. A maioria de nós que cresceu na igreja do município do Kazenga foi grandemente influenciada por esse grande homem de Deus, acostumando-nos a períodos extensos de jejuns e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, através de dons espirituais, interpretação de línguas, curas divinas, milagres, etc. Esse era o ambiente em que cresci. No entanto, ao ver Michael profetizando com tanta precisão, confesso que aquilo me tirou do chão, e mexeu profundamente comigo. O encontro com Michael Nyamiti. Ao término da vigília, corri para o meu pastor, Dr. Albert, e fiz várias perguntas sobre Michael. Ele então me disse algo que explodiu minha cabeça: Michael ficará hospedado no seu apartamento. Eram quase 7 horas da manhã, e desde as 5, eu não parava de fazer perguntas a Michael sobre como Deus o usava, e como ele ouvia a voz do Espírito Santo, de modo tão preciso, ministrando palavras proféticas às pessoas. O convite para Accra, Gana. Visivelmente cansado, Michael olhou para mim e disse: Você quer mesmo saber como Deus usa as pessoas? Assenti com a cabeça. Eu te convido a conhecer nossa igreja em Accra, acrescentou. Com a passagem comprada para o Gana, voltei para o Brasil, fiquei alguns dias em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, onde morava com minha esposa, que na época, estava grávida de nosso segundo filho, e 2 semanas depois eu estava voando para Accra, capital do Gana. Transformação e descobertas em Gana. Os irmãos ganenses me receberam com grande amor, e cuidaram de mim com zelo, hospedando-me confortavelmente. Do meu quarto de hotel, eu observava a cidade, e naquela noite, pensava no que me aguardava nos próximos dias naquela bela cidade. Enquanto isso, liguei meu computador e pesquisei sobre aquele lindo país.
Mesmo sendo angolano, eu nada conhecia acerca daquele país da África Ocidental. Naquela noite, descobri que mais de 70% da população da cidade de Accra era considerada cristã, sendo a maioria composta por pentecostais. Esse fato me chamou a atenção, e continuei estudando pela noite adentro. Por volta das 6 horas da manhã, os irmãos estavam me aguardando para conhecer a igreja. Enquanto nos dirigíamos para um bairro fora do centro de Accra, onde estava a igreja do profeta Michael, perguntei-lhes como era possível que mais de 70% da população de Accra fosse majoritariamente cristã. Eles sorriram gentilmente e tentaram responder, mas nada de prático chamou minha atenção, além da história de intensos trabalhos missionários por parte de americanos e ingleses. Na verdade, estavam mais interessados em saber sobre o futebol brasileiro. Perguntaram-me sobre Pelé, Mané Garrincha, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, entre outros. Descobri ali que os ganenses eram fissurados pelo futebol brasileiro. Ao chegarmos a um típico bairro nos arredores da capital, fui introduzido a uma pequena igreja, muito simples, onde já se encontravam 7 jovens. Após ser apresentado a eles, um deles abriu a Bíblia, fez uma leitura e uma exposição rápida. Ao terminar, ele disse: "Nosso pastor, que veio do Brasil, quer saber por que mais de 70% da população de Accra é cristã." E, olhando para mim, acrescentou: "Vamos mostrá-lo." Fiquei ali olhando para eles, por uns segundos, sem saber o que aconteceria. Augustine então disse em alta voz: "Vamos orar no Espírito Santo." Assim que disse isso, todos aqueles jovens que encontramos, e os outros que haviam ido conosco, começaram a falar em línguas estranhas de modo efusivo. Observando-os falando em línguas, batendo os pés no chão e batendo palmas, eu não sabia exatamente como deveria me comportar. Vamos orar no Espírito Santo, era algo que eu havia lido na carta de Judas, mas nunca pensei, até aquele momento, que orar no Espírito Santo era orar em línguas. Sinceramente, não sabia como me comportar, mas observando-os orar em línguas, com tanta força e determinação, também comecei a orar. A princípio fui orando em inglês, logo depois comecei a murmurar algumas palavras em línguas. Jamais imaginei que deveríamos orar em línguas quando e onde quiséssemos. Aquilo detonou minha perspectiva pentecostal sobre falar em línguas. Depois de uns 45 minutos, eu já estava falando em línguas de maneira fluente, por assim dizer. Começamos a orar por volta das 6h30 da manhã, e já eram quase 11 horas, e eles ainda continuavam orando em línguas. Confesso que não estava acostumado a orar tanto assim. Sentia-me exausto e com a garganta seca. Eu não sabia se orava em pé, sentado ou de joelhos. O fato é que meu corpo estava muito incomodado. Eu me sentia alquebrado. Cerca de 7 minutos antes do meio-dia, Augustine veio em minha direção orando em línguas, e então, baixinho, perguntou-me: "Pastor, o senhor está com fome?" Eu acenei com a cabeça dizendo que sim. Ele logo me dirigiu para uma entrada lateral que dava para um beco e me disse: "Pode entrar nesta casa. A esposa do profeta Michael fez o almoço para o senhor." Fui lá e encontrei uma jovem senhora, a cumprimentei, e então ela gentilmente me conduziu à mesa do almoço e me serviu, desejando-me um agradável desfrute de sua refeição, senhor. Enquanto almoçava, ouvi os irmãos orando na igreja ao lado. Tudo aquilo me deixou pensativo. Esses caras estão orando desde as 6 horas da manhã. Quando é que eles vão parar? Depois do almoço, agradeci a esposa do profeta Michael e voltei para a igrejinha, para me juntar novamente em oração com aqueles guerreiros. Naquela segunda maratona, orei com eles do meio-dia até às 6 horas da tarde, quando Augustine bateu palmas, e todos diminuíram a intensidade de suas vozes. Então, se virou para os outros e disse: "O pastor Félix, que veio do Brasil, quer saber por que mais de 70% da população de Accra é cristã." Virando-se para mim, continuou: "O senhor já descobriu o porquê?" Nos 22 dias que fiquei ali em Accra, capital do Ghana,
Orando das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde com aqueles jovens, minha visão pentecostal foi dramaticamente alterada.